ultimamente a soberania em África está em risco, está a correr muitos riscos, porque estamos a ver vários homens no poder estão a prorrogar os seus poderes, a atropelar as constituições já estabelecidas e assistimos um Sissoko que não respeitava a Constituição guineense. Portanto, quando falamos de soberania, será que o nosso povo já encarnou o que é a soberania que eles representam e o chefe de Estado não está para além da vontade popular? Será que já se chegou a esta maturidade? É um processo e cada povo tem o seu processo de maturação. Estamos nesse processo e prova disso é que, apesar de todo, é que o que aconteceu no domingo passado é uma coisa histórica, porque apesar de toda a máquina económica, do poderio económico do Marcelo Embalo, apesar de toda a sua máquina de propaganda, apesar de toda a sua máquina altamente repressiva, ainda assim a mobilização do povo, seja no país como na diáspora, e aqui na diáspora, então, no coisa em Portugal, estive envolvido aqui em algumas mesas de votação, era até chegava a ser emocionante ver senhoras e senhores já com alguma idade, porque houve uma confusão grande com o caderno eleitoral, mas que faziam quilómetros se deslocando até Lisboa, à embaixada. Não, o nome não estava aí. Voltavam para Sintra, na Tapada das Mercês, não encontravam. Eu cheguei a receber uma senhora que tinha andado até chegar lá, tinha passado por 4 sítios à procura do seu nome no caderno eleitoral. Uma senhora já visivelmente doente. Então, o que o povo fez, e isso é sinal de que deste processo de maturidade, porque apesar disto tudo, o povo foi chamado às urnas para votar e mostrou claramente que é a favor do regime democrático e que não quer o autoritarismo, apesar de toda a propaganda do Marcelo Embalo, das influências internas e externas que tem, da sua capacidade de mobilizar recursos, de infraestruturas que está a construir ou não. O povo disse que não é isso que queremos, e isso é um grande sinal, e é um sinal de esperança neste tempo conturbado e nestes dias conturbados que estamos a viver, de que não podemos baixar a guarda e esta, apesar de tudo, penso eu que é uma oportunidade para darmos mais um passo na consolidação do regime democrático. Outro aspecto sobre o qual eu queria refletir de forma bastante breve tem a ver com a questão das soberanias, da questão das maturidades dos povos africanos. Eu creio que, no que diz respeito aos vários pleitos eleitorais que nós temos vindo a assistir no continente africano, existe uma grande maturidade dos povos africanos, não é? Porque há uma grande tendência para votar contra as tiranias que estão no poder. Mas a questão é que os nossos povos, eles estão a deparar-se, estão a debater-se contra Estados, não é? Estados que têm apoios externos, nomeadamente quando falamos de apoios a nível bélico, a nível de formação militar, a nível de aconselhamento militar. Isto normalmente vem por parte de Estados fora do continente africano que têm interesse para que as tiranias se mantenham no continente africano, porque essas tiranias também garantem os interesses económicos alojados nesses Estados fora do continente africano. Então existem aqui dinâmicas de promiscuidade que explicam com que os povos africanos tomem decisões, nomeadamente a partir de pleitos eleitorais, mas que depois a força da repressão dos Estados, dos nossos, em conluio com outros interesses fora do continente africano, coloquem um ponto final nessas revoluções ditas democráticas que são feitas a partir das urnas, não é? A situação da Guiné-Bissau é um exemplo paradigmático. Todas as instituições, organizações internacionais que participaram como instituições que estavam a verificar a veracidade deste processo, a legitimidade, a liberdade deste processo, têm neste momento a verdade eleitoral nas mãos. Tanto a CEDEAO como a União Africana. Aliás, o ex-presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, já de forma implícita, já deu a entender o que é que aconteceu na Guiné-Bissau. Como disseste recentemente, Álvaro, o ex-presidente da Nigéria, Jonathan, já veio também dar a entender o que aconteceu na Guiné-Bissau.
um senador da Libéria que também esteve na Guiné-Bissau e conseguiu sair, também já veio a dar a entender o que é que aconteceu na Guiné-Bissau. Ou seja, o povo da Guiné-Bissau demonstrou total maturidade. E os exemplos que o Jerome trouxe também são demonstrantes dessa maturidade. Estamos a falar de mulheres idosas que deslocaram-se de uma ponta da cidade de Lisboa até a outra no sentido de poder exercer o seu sentido de voto. Eu não tenho dados neste momento, mas eu tenho para mim que estas eleições, com grande probabilidade, foram das mais concorridas no que diz respeito à história política da Guiné-Bissau, exatamente porque havia uma necessidade do povo da Guiné-Bissau, depois desta experiência política. E nas legislativas, e a forma como o povo guineense ignorou completamente as eleições legislativas, em que, porque apesar de tudo, houve umas eleições legislativas no meio disso, em que o voto em branco e o voto nulo, se esses votos fossem contabilizados, ganhava com maioria absoluta. Teríamos maioria absoluta de cadeiras vazias no Parlamento, e é importante também trazer isso para mostrar aquilo que o povo fez no domingo. Desculpa, José. Ou seja, apesar de muitas vezes na ciência política dizer-se que cada povo tem o governo que merece, no caso da Guiné-Bissau, esta premissa não corresponde à realidade. Na verdade, o povo da Guiné-Bissau puniu nas urnas todos aqueles que durante estes 5, 6 anos puniram o povo da Guiné-Bissau, seja através da inibição das liberdades democráticas, seja através da opressão férrea que este regime impôs ao povo da Guiné-Bissau, seja através da exploração económica, seja através da assinatura de contratos que só colocam em causa os interesses soberanos e progressistas do povo da Guiné-Bissau. Então, esta maturidade, eu ousaria dizer que isto é válido para vários outros povos no continente africano, esta maturidade política existe. Infelizmente, tenho para mim que esta maturidade ainda não tem uma expressão política nos partidos que existem. Na medida em que, muitas vezes, estes partidos, quando os povos delegam essa responsabilidade de governação a esses partidos, infelizmente, muitas das vezes, defraudam essas mesmas expectativas. Não é? Então, eu creio que muitos dos nossos povos, isto não é só válido para o povo da Guiné-Bissau, está órfão, não é? Está órfão de organizações políticas sérias que realmente levem de forma séria o significado do progresso económico, o significado do desenvolvimento económico, o significado realmente de ir ao encontro das premissas pelas quais nós fizemos as lutas de libertação nacional, o que implica forçosamente transformar a estrutura económica dos nossos países, que implica forçosamente apresentar novas estruturas políticas, jurídicas, que possam realmente permitir que os povos politicamente organizados coloquem na agenda política os seus interesses de forma primeira. Infelizmente isso não tem vindo a acontecer. Mas nós estamos em crer que a Guiné-Bissau poderá ser mais uma vez, como aconteceu durante a luta de libertação na década de 60 e na década de 60, poderá mais uma vez estar na vanguarda de uma África nova. E temos plena certeza que a mobilização popular que neste momento existe na Guiné-Bissau, seja de forma mais explícita, seja de forma implícita, igualmente com esta mobilização que está a acontecer aqui na diáspora, poderá ser o ponto de partida para que na Guiné-Bissau consigamos verdadeiramente derrotar a tirania e para que possamos, mais uma vez, dar o exemplo ao continente africano de que as tiranias não devem mais ter lugar no continente africano.